Oi, pessoal! Hoje o nosso papo é sobre uma daquelas emoções, sabe, meio complicadas que deixam a gente desconfortável: a inveja. Mas a ideia aqui não é julgar ninguém. Pelo contrário, a gente vai deixar o julgamento de lado e mergulhar no que a ciência já descobriu sobre ela. Pois é, quem nunca sentiu isso, né? Aquela pontadinha, aquele incômodo quando a gente vê alguém se dando bem e parece que isso de alguma forma nos diminui. Por que será que isso acontece? Bom, é exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Então, vamos lá. O primeiro ponto é que a ciência convida a gente a olhar para a inveja de um jeito totalmente novo. Não como um defeito, sabe? Uma falha de caráter, mas sim como uma reação. Uma reação que a gente pode sim observar e, o mais importante, entender. A raiz de tudo isso está num processo psicológico bem fundamental. Lá em 1954, um psicólogo chamado Leon Festinger sacou uma coisa. Nós temos um impulso, quase que um instinto, de nos compararmos com os outros. É como se a gente precisasse de um espelho para saber como estamos indo, e esse espelho são as outras pessoas. E olha só, esse é o ponto central. Se comparar não é uma questão de ser uma pessoa boa ou ruim, é uma resposta do nosso cérebro, algo que acontece no piloto automático. Agora, a gente vai ver bem de pertinho como isso funciona lá dentro. Bom, agora a gente entra na parte que eu acho mais fascinante, a neurociência por trás da inveja. O que é que acontece de verdade dentro da nossa cabeça quando esse sentimento dá as caras? Olha que impressionante. Pesquisas com neuroimagem mostraram uma coisa incrível. Quando a gente sente inveja, uma área específica do cérebro, chamada córtex cingulado anterior, simplesmente acende. E o mais maluco é que essa é exatamente a mesma área que processa dor, tanto a dor física quanto a emocional. Ou seja, não é força de expressão. Para o nosso cérebro, a inveja dói. Dói de verdade. Mas essa história tem um outro lado. Porque o mesmo cérebro que sente a dor da comparação também é capaz de sentir uma coisa bem diferente quando o jogo vira. E aí, quando aquela pessoa que a gente invejava se dá mal, outra parte do cérebro acende. Dessa vez é o estriado ventral, que é basicamente o nosso centro de recompensa. É a mesma área que dispara quando a gente come um chocolate delicioso ou ganha um prêmio. Esse sentimento tem até nome, uma palavra em alemão, Schadenfreude, que é literalmente o prazer com o infortúnio alheio. E a conexão é direta, e chega a ser impressionante. Os estudos mostram que quanto mais forte foi aquela dor da inveja no começo, mais intenso tende a ser o prazer do Schadenfreude depois. É como se, para o cérebro, a balança estivesse sendo reequilibrada. Mais dor antes, mais prazer depois. Ok, então o cérebro tem essas reações automáticas, né, de dor e prazer. Mas a história não termina aí, de jeito nenhum. A psicologia mostra que depois desse primeiro impacto, dessa reação inicial, a gente se depara com uma encruzilhada. Existem caminhos diferentes a seguir. Aquela primeira pontada de dor, então, é só o começo. A partir daí, a inveja pode tomar duas formas bem diferentes. Os pesquisadores classificam como inveja benigna e inveja maliciosa. Vamos entender a diferença. De um lado, a gente tem a inveja benigna. É quando a gente olha para o sucesso do outro e pensa, puxa, que legal, foi merecido. Isso vira motivação para a gente melhorar, para correr atrás. O foco é em se elevar. Agora, do outro lado, tem a inveja maliciosa. Aí a percepção é de que o sucesso do outro não foi merecido, foi injusto. E isso gera o quê? Um desejo de ver a outra pessoa se dar mal. O foco é em derrubar o outro. Para ficar bem claro, olha só um exemplo que vem direto de uma escala que os psicólogos usam para medir isso. Uma mentalidade benigna soa mais ou menos assim. Quando sinto inveja, eu foco em como eu posso alcançar o mesmo sucesso no futuro. Percebe? O foco é construtivo, é sobre o próprio crescimento. Já o outro lado, a mentalidade maliciosa, é bem diferente. Usando a mesma escala, uma frase típica seria: eu sinto rancor das pessoas que eu invejo. Aqui o foco muda completamente. Não é mais sobre si, é sobre o outro. A energia toda vai para o ressentimento, para a negatividade. Beleza, agora que essa diferença ficou clara, vamos ver o que os dados mostram sobre isso. Um estudo feito aqui no Brasil foi investigar como esses dois tipos de inveja se conectam com outros traços da nossa psicologia. E os resultados são bem reveladores. Dá uma olhada nesta tabela, baseada nesse estudo com adultos brasileiros. A primeira coisa que salta aos olhos é a coluna da inveja maliciosa. Olha lá, correlação positiva com depressão, com ansiedade e uma correlação moderada com psicopatia. Já a inveja benigna,
nenhuma correlação com depressão ou ansiedade. O que a gente vê é que as duas formas de inveja podem ter alguma ligação com traços da chamada tríade sombria da personalidade, como o maquiavelismo, mas a ligação da inveja maliciosa é bem mais preocupante. Então, o que esses dados todos querem dizer na prática? Resumindo a história, a inveja maliciosa está, sim, fortemente ligada a uma saúde mental mais frágil. Já a inveja benigna, por outro lado, não tem essa ligação com depressão e ansiedade. Ela parece ser um caminho muito mais saudável para lidar com aquele sentimento inicial de comparação. Bom, e com isso a gente chega na parte final, que é onde tudo se conecta. Vamos juntar as peças desse quebra-cabeça e entender como a gente pode lidar com essa emoção que é tão poderosa. E a grande sacada é esta aqui. O ponto crucial de tudo que a gente viu é o sentimento inicial, aquela dorzinha da comparação, é uma reação automática do cérebro. A gente não controla isso. Mas o que a gente faz a partir daí, isso sim, isso é uma escolha consciente. Tá, mas como a gente faz essa escolha na prática? Basicamente são 2 passos. O primeiro é autoconsciência. É simplesmente reconhecer o sentimento, sem se julgar por ele. Pensar, ok, estou sentindo inveja. E só. O segundo passo é a regulação emocional. É dar uma pausa e escolher de forma consciente qual caminho seguir. Usar aquela energia como combustível para se motivar, em vez de deixar que ela vire um ressentimento que só faz mal. No fim das contas, entender tudo isso não serve como desculpa, mas sim como uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. A inveja, no fundo, é um sinal que o nosso cérebro manda sobre aquilo que a gente valoriza. Então, a grande questão não é se vamos sentir inveja, porque isso vai acontecer. A questão é como vamos responder a esse sinal. A escolha no final é sempre nossa.